Bem, vamos à nossa aula de oficina de leitura, dando continuidade ao nosso livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Hoje nós faremos a leitura, a compreensão do capítulo 14. Faremos de uma forma integral, tá certo? Será feita toda a leitura do capítulo hoje, porque nós já estamos concluindo o ano letivo de forma remota e nós precisamos concluir a leitura desse maravilhoso livro. Então, hoje faremos a leitura do capítulo por completo e pretendo também, assim, fazer com as demais aulas. Mas será muito prazerosa, não ficará cansativa. O título é Ex Abrupto, que é bem instigante, né? E também nós faremos essa leitura, vocês podem acompanhar lá nas páginas 49 a 52, e em seguida a atividade para exercitar o conhecimento de vocês em relação ao capítulo, está certo? Lembrando que recebo as atividades, conto com a colaboração de vocês e tudo vai dar certo. Vamos ter fé, vamos perseverar, essa é a palavra, perseverar, está bem? Vamos lá à nossa leitura. Meus queridos, capítulo 14, Ex Abrupto, o título, vocês entenderão no decorrer da leitura, está bem? Já o leitor ficou entendendo que a viagem a Cantagalo era obra quase exclusiva de Guiomar. A baronesa relutara a princípio, como das outras vezes fizera, e o comendador pouca esperança tinha já de haver na fazenda. Mas o voto de Guiomar foi decisivo. Ela fortaleceu com as razões do comendador, alegando não só a obrigação em que a madrinha estava de desempenhar a palavra dada, mas ainda a vantagem que lhe podiam trazer aqueles 3 meses de vida roceira, longe das agitações da corte. Enfim, invocou o seu próprio desejo de ver uma fazenda e conhecer os hábitos do interior. Não havia tal desejo, nem coisa que se parecesse com isso. Mas Guiomar sabia que na balança das resoluções da madrinha era de grande peso a satisfação de um gosto seu. O sacrifício duraria 3 ou 4 meses. Ela afrontaria, porém, 10 ou 12 de tantos fossem necessários, para fugir algum tempo às pretensões de Jorge, sem embargo de lhe repugnar todo o viver que não fosse a vida fastosa e agitada da corte. Eu, que sou o Plutarco desta drama ilustre, não deixarei de notar que neste lance havia nela um pouco de Alcebíades, aquele gamênio e delicioso homem de estado, a quem o despeito também deu forças um dia para suportar a frugalidade espartana. Nós observamos aqui, logo no princípio da leitura do capítulo, que Guiomar ela tem grande influência, né? As suas opiniões exercem grande influência sobre a baronesa, e que ela tinha gosto por essa viagem e estava empenhada em conseguir que fosse realizada a então viagem. Continuando. Infelizmente, Jorge reduziu todos esses cálculos a nada. Ela contava com o seu demasiado apego aos regalos da corte. Não contava com as sugestões de Mr. Oswald, que percebera o plano. Mr. Oswald sempre muito sutil, né? Observando tudo e percebendo toda a situação por um âmbito, por um olhar de muita perspicácia. E torcera a primeira resolução de Jorge, que era ficar e esperar. O sacrifício da parte dele era compensado pela probabilidade da vitória, a qual não consistia só em haver por esposa uma moça bela e querida, mas ainda em tornar muito mais sumárias as partilhas do que a baronesa deixaria por sua morte a ambos. Esta consideração, que não era a principal, tinha ainda assim seu peso no espírito de Jorge, e sejamos justos, devia tê-lo. Possuir era o seu único ofício. Altamente interesseiro, né? Vamos lá.
Assim era que não só a moça deixava de obter um bem, mas caía de um mal em outro maior, tê-lo ao pé de si, onde as distrações seriam menos prontas e variadas. Equivalia a adoecer de fastio e morrer de inanição. Imagine-se, por isso, em que estado lhe ficou o espírito depois da declaração de Jorge. Não havia meio de fugir ao pretendente. Era preciso tragá-lo. Esta perspectiva abateu-lhe totalmente o ânimo. Uma confidente, em tais situações, é um presente do céu. Mas Guiomar não a tinha. E se alguma pessoa lhe merecesse tal confiança, é certo, ou quase certo, que ele não diria nada. Suas dores eram altivas, as tristezas de seu coração tinham pudor. Espíritos desta casta ignoram a consolação que há, nas horas de crise, em se repartirem com outro, triste. Mas feliz ignorância que lhes poupa muitas vezes o contato de uma consciência aleivosa e ruim. No meio do longo refletir, soaram-lhe na memória as palavras de Luiz Alves. Ela ouviu-as de novo, tais quais ele as proferia, desde a frase descortês até a expressão respeitosa. Uma era o comentário da outra, e ambas podiam explicar-lhe o caráter de Luiz Alves. Se tivesse alguns elementos mais para conhecê-lo, em todo caso, era a ponta do véu levantada. Ela já começa aí, pessoal, meus amados, a nos dar a entender uma certa curiosidade, uma certa vontade em conhecer o caráter de Luiz Alves, porque ele a intrigou, né, com as colocações que fez. Então vamos lá. Embora se lhe não pudesse ler no fundo do espírito, via-se desde já qual era o seu método de ação. Qualquer outro homem, depois do efeito produzido pela primeira declaração, não se atreveria ou não lhe importaria tentar mais nada para desfazer o projeto da viagem. Mas o espírito de Luiz Alves tinha a obstinação do dom. Era-lhe necessário que a família da baronesa não saísse da corte. Este objeto havia de alcançá-lo a todo o transe. Ele espreitava as ocasiões, aproveitava as circunstâncias, tinha a habilidade de intercalar o pedido em qualquer retalho de conversação, onde menos apropriado pareceria a qualquer outro. Jorge aplaudia-o com as forças todas de que podia dispor o seu interesse. Claro, Jorge queria que elas ficassem, né? Ele pretendia que elas não viajassem, então ele era a favor de toda essa obstinação que Luiz Alves apresentava em conseguir o que ele queria, porque ele era decidido. Continuando. A baronesa opunha às sugestões do advogado e, aliás, a resistência mole e atada de quem deseja aquilo mesmo que recusa. Então ela estava assim, meio que em cima do muro. Queria ou não queria ir a Cantagallo. Continuando. O doutor é terrível, dizia ela. E se lhe metendo uma coisa na cabeça, ninguém mais o tira daí. Justamente, é uma ideia fixa. Sem ideia fixa não se faz nada bom neste mundo. Guiomar sustentava a resolução da madrinha, posto não o fizesse a miúdo, nem no mesmo tom seco e imperioso da primeira noite. Seu impulso era ser coerente. Ao mesmo tempo não queria parecer aos olhos de Luiz Alves que ele aceitaria o concurso para obter o que, aliás, desejava de todo o coração. Seria lavá-lo da primeira culpa. O argumento que mais influía no ânimo de todos, o que devera ter afastado a ideia de semelhante viagem, era o perigo de afrontar a cólera morbo que por aquele tempo percorria alguns pontos do interior. Um dia de manhã, soube-se que em Cantagallo havia aparecido o terrível inimigo. Desta vez, Luiz Alves triunfou sem dizer nada. A baronesa recuou diante daquele fato brutal. A viagem desfez-se, pois.
a contento de todos, salvo talvez de Mr. Oswald, que receava muito da mocidade casadeira da corte e dos belos olhos castanhos de Guiomar. Mr. Oswald temia ver surgir a cada passo um novo inimigo emboscado em algum teatro ou baile, ou, quando menos, na Rua do Ouvidor, e não via que o inimigo novo podia ser que estivesse literalmente ao pé da ponta. Claro, Mr. Oswald não enxergava que Luiz Alves se apresentava como um inimigo. Claro que as opções em que ela fazia, né? Mr. Oswald não contava com essa estratégia de Luiz Alves. Continuando. Em todos aqueles seus preliminares, ouve-se com habilidade, longe de procurar moça. Parecia nada haver alterado nos seus sentimentos, nem desejar mudar a espécie de relações que até ali mantinha. Guiomar, entretanto, não podia deixar de comparecer àquela espécie de atenciosa indiferença que havia dele para ela, com as palavras que anteriormente lhe ouvira, e o resultado da comparação não lhe parecia muito claro. Na noite do mesmo dia em que ficou assentado diferir a viagem para melhores tempos, achava-se em casa da baronesa algumas pessoas de fora. Guiomar, sentada ao piano, acabava de tocar, a pedido da madrinha, um trecho de ópera da moda. Muito obrigada, disse ela a Luiz Alves, que se aproximara para dirigir-lhe um cumprimento. Está alegre? Parece que é a satisfação de me haver malogrado o maior desejo que eu tinha nesta ocasião. Não fui eu, disse ele, foi a epidemia. Sua aliada parece. Tudo é aliado do homem que sabe querer, respondeu o advogado, dando a esta frase um tanto enfática o maior tom de simplicidade que lhe podia sair dos lábios. Guiomar curvou a cabeça e esteve alguns instantes a perpassar os dedos pelas teclas, enquanto Luiz Alves, tirando de cima do piano outra música, dizia-lhe: podia dar-nos este pedaço de Bellini, se quisesse. Guiomar pegou maquinalmente na música e abriu-a na estante. Era então vontade sua? Perguntou ela, continuando o assunto interrompido do diálogo. Vontade, certamente, porque era necessidade. Necessidade? Tornou ela, começando a tocar. Menos por tocar que por encobrir a voz, mas necessidade por quê? Por uma razão muito simples. Porque a amo. A música estacou. Guiomar erguera-se de um salto. Mas nem o gesto da moça, nem a surpresa das outras pessoas perturbou o advogado. Luiz Alves inclinou-se para o moço, como a consertá-lo, e voltando-se para Guiomar, disse-lhe graciosamente: pode sentar-se agora, está seguro. Guiomar sentou-se outra vez, muda, despeitada, a bater-lhe o coração como nunca lhe batera em nenhuma outra ocasião da vida, nem de susto, nem de cólera, nem de amor. Ia eu a dizer, sem que ela o houvesse sentido jamais. Não se demorou muito tempo ali. Com a mão trêmula, folheou a música que estava aberta na estante. Deixou-a logo e levantou-se. Nestes derradeiros movimentos, ninguém reparou. E se alguém pudesse reparar em alguma coisa, a moça tomara a peito desvanecer todas as suspeitas. A primeira impressão fora profunda, mas Guiomar tinha força bastante para dominar-se e fechar todo o sentimento do coração. O que se passou depois, quando, livre de olhos estranhos, pôde entregar-se a si mesma, isso ninguém soube, a não serem as paredes mudas do quarto ou o raio de lua coado pelo tecido raro das cortinas das janelas. Como a espreitar aquela alma faminta de luz. Soube-se, talvez, o seu espelho, quando no dia seguinte lhe refletiu o rosto desfeito e os olhos quebrados. Se foi a meditação noturna que os amoleceu e apagou,
Não o perguntou ele. Naturalmente, porque eu sabia, mas talvez advertiu consigo que se eram assim mais belos. Pediam outro rosto em que caíssem melhor. O de Guiomar queria-os como aqueles eram, severos, firmes e brilhantes. A baronesa também não deixou de ver que a afilhada não acordara com o mesmo ar do costume. Achou-a taciturna e distraída. Eu, madrinha? Perguntou Guiomar, simulando um sorriso de admiração. Será engano de meus olhos? Não é outra coisa. Estou como sempre, como ontem, como amanhã. Passei a noite um pouco mal, é verdade. Mas o que tive desapareceu inteiramente. A prova! Guiomar parou neste ponto, chegou-se à madrinha e deu-lhe um beijo. A prova, continuou ela, é que ainda hoje me acha bonita, não é? Criança, respondeu a baronesa, dando-lhe uma pancadinha na face. A tranquilidade da moça era simulada. Apenas a madrinha voltou as costas, cobriu-se-lhe o rosto com o mesmo véu. Ela aprendera desde criança a disfarçar as suas preocupações. Quanto a Luiz Alves, posto houvesse contado com o seu método cru e abrupto, saiu dali sem plena certeza do resultado. Esta incerteza abalou-o mais do que ele supunha, e foi, sem dúvida, a primeira ocasião em que sentiu que a amava deveras, ainda que o seu amor fosse como ele mesmo, plácido e senhor de si. No dia seguinte, Estevão interrogou-o a respeito de Guiomar. Creio, disse ele, depois de refletir alguns instantes. Creio que por ora não deves perder as esperanças todas. Olha quão perspicaz é esse rapaz, né? Gente, eu sei que foi uma leitura um pouco mais extensa, mas muito prazerosa, cheia de peculiaridades, de questionamentos, de indagações, muito bacana. Agora vocês vão responder essa questãozinha, que ela é toda relacionada à leitura, está certo? Questão 1. Responda os questionamentos a seguir de acordo com a leitura do capítulo 14. Ex-abrupto, está bom? Então vamos lá ao item A. Quanto tempo a baronesa ficaria na fazenda? Amados, todos os itens estão fazendo referência ao que está no capítulo. Então, vocês vão voltar lá, fazer uma leitura e encontrar as respostas. Está certo? Quais foram os argumentos que Guiomar utilizou para convencer a madrinha? Então, você vai responder a primeira pergunta, que está no item A, e a segunda também, colocando aí os argumentos que foi dito por Guiomar. B. Luiz Alves estava de acordo com a viagem da baronesa? Sim ou não? E também vai justificar com uma passagem do capítulo. C. Qual foi o motivo que impediu a baronesa de realizar a viagem a Cantagalo? Qual foi o motivo? Houve um. Está lá bem escrito, bem nítido, para que vocês possam copiar a resposta. Continuando, item D. Como Guiomar recebeu a declaração feita por Luiz Alves? Ou seja, que a amava. Ela se mostrou de que forma? Também está no texto. E o item é, após o ocorrido, Guiomar acordou no dia seguinte com uma ar de distraída e melancólica. Foi sim. Está bem no finalzinho do capítulo. Justifique com um trecho do capítulo essa afirmativa. Tem alguns trechos que podem servir como justificativa. Apenas copia um que justifica essa afirmativa em que ela acordou com ar de distraída e melancólica. Está certo? Questões simples que vocês conseguirão responder com muita tranquilidade. E vamos refletir, como sempre é muito bom pensar, né? Refletir, indagar, se autoconhecer. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Meus amados, lutar pela vida, lutar pelo aprendizado, lutar pelas vitórias, lutar por dias melhores. Não esqueçam que Deus é bom, é misericordioso e nós vamos vencer. A esperança está dentro de nós. Está bem? Até a próxima aula. Não esqueçam de enviar a atividade devidamente respondida. Um abraço e fiquem todos com Deus.